Estamos de volta com o programa Conexão Tupã, que hoje recebe a reitora da UEL, Berenice Quinzani Jordão. Berenice, você falou aí de atividades não presenciais. Existe algum curso não presencial na UEL? Apenas de pós-graduação e cursos de formação continuada. Temos hoje 9 cursos de especialização ocorrendo à distância. A UEL foi uma das últimas universidades do Paraná a iniciar o ensino à distância. Todas as demais universidades públicas já tinham, além das particulares que são fortes em Londrina, com cursos à distância. Mas a UEL foi uma das últimas, na verdade, acho que a última a entrar. Em 2010 nós iniciamos os cursos à distância e aprovamos agora, no ano de 2015, o primeiro curso de graduação à distância. Porque é aprovado pelo MEC, né? Então ele inicia agora, neste ano de 2016, no segundo semestre. Qual é o curso? É o Ciência de Informática, Ciência de Computação. É um ensino, um curso de licenciatura que será dado à distância e muito bem estruturado dentro de um modelo bastante inovador. Estamos com muita expectativa sobre esse curso. A UEL recebe alunos de outros países também? Recebemos, temos convênios que já se estabeleceram há muitos anos. E alguns são novos. Todos os anos estamos fazendo novos convênios que possibilitam a vinda de alunos de fora. Mas já de bastante tempo nós temos recebido alunos do Japão. A UEL é uma universidade irmã da universidade chamada Universidade Meio do Japão. Ela é uma universidade que tanto recebe alunos da UEL quanto envia alunos de lá. Eu até recebi um convite esse ano passado, em 2014, iria para as festas lá de aniversário da universidade, mas infelizmente não pude ir. Mas talvez o próximo ano a gente consiga fazer esse contato pessoal. Eles sempre vêm, visitam a UEL, mas todos os anos a UEL recebe um grupo do Japão de uns 15 alunos aproximadamente. E também vão alunos brasileiros da UEL para lá. Também temos muitos alunos que vêm de outros países, principalmente alunos que são provenientes do Mercosul. Temos um grupo estabelecido, uma parceria estabelecida dentro de um grupo da zona do Mercosul, que são 5 países aqui da região fronteiriça, né, do Brasil, e com esses países estabelecemos muita parceria. Além deles, nós temos maior parceria ainda com França, Canadá, Itália também temos, principalmente com Milão. São cursos de graduação ou pós-graduação? São cursos de graduação e de pós-graduação. Graduação se ampliou, as parcerias se ampliaram mais recentemente, porque o país também iniciou um programa que é o Ciências Sem Fronteiras, que deu chance a muitos estudantes de graduação a saírem do país. Né? E também ao Brasil receber muitos estudantes, mas principalmente enviar estudantes brasileiros para fora. Com isso, o Brasil ampliou muito as parcerias e a UEL especificamente, no primeiro ano, ela praticamente ampliou 130%, 140%, mais 180% nossas parcerias, o que tínhamos e o que passamos a ter logo no primeiro ano do Ciências Sem Fronteiras. É um programa que hoje está muito fortalecido, nós temos muitos estudantes fazendo o programa, passam um período fora. Temos também, com Portugal, por exemplo, nós temos dupla diplomação
nas ciências biológicas e em outros cursos de licenciatura. Então, o aluno vai e ele termina o curso no Brasil, mas ele termina diplomado pelas duas universidades, pela UEL e pela universidade que ele frequentou parte lá em Portugal. Então, nós temos essa dupla diplomação, que já é um avanço além da parceria de convênio por um período de curso, por um estágio, ele é um avanço maior ainda, porque possibilita que o diploma seja um diploma duplo. Então, para o estudante, isso é uma vantagem muito grande. Né? E Portugal é um país pequeno, tem menos habitantes que São Paulo, né? A cidade de São Paulo, mas faz parte da União Europeia. Então, isso certamente abre portas para ele ir para o resto da Europa. Nós temos, nos países europeus, muitas parcerias. Com Portugal, muitas universidades recebem alunos brasileiros em todas as áreas de conhecimento. Nós temos com a Itália também, temos com a Espanha muita parceria, e em alguns deles em nível de pós-graduação bastante fortalecida. Né? Então, a UEL está ampliando cada vez mais, está num programa forte de internacionalização e nós estamos buscando fazer com que se amplie mais ainda, logicamente, essas relações. Hoje nós temos, não posso te precisar quantos convênios são externos, mas são centenas e centenas de convênios em vigência. Passam dos 100, então? Ah, muito mais. Passa dos 500. Bastante. Convênios. Quanto ao sistema de cotas, a UEL aderiu em 2004. Foi uma das primeiras, sim. Quais os resultados que vocês vêm colhendo e houve muitos protestos, rejeição ao sistema de cotas? No início houve, foi bastante discutido, foi votado pela maioria dos conselhos, né, deliberativos da universidade e foi colocado à época um período para que vigorasse o sistema de cota e após esse período houvesse uma avaliação. Esse período já passou, foram os 7 anos primeiros, que correspondia a 7 anos de um ciclo de estudos do estudante que estaria iniciando, que ele teria a chance de tentar pelo sistema de cotas o ingresso na universidade e após os 7 anos então de vigência, a avaliação mostrou ser um excelente programa. Não tivemos, ou tivemos um bom resultado de todos os cotistas, assim como os não cotistas. Um nível médio dos estudantes se equivale. Alguns cursos eles superaram os estudantes, a avaliação dos cotistas superou a dos estudantes não cotistas. Então, depois de 7 anos, nós reavaliamos e o Conselho Superior da UEL reconduziu por mais um período o programa de cotas. Então, nós temos hoje um resultado de uma universidade talvez mais, além de mais aberta, mais democrática, também mais igual, mais uma convivência entre as diferenças que trouxe maior riqueza para a universidade. Acredito que hoje há uma maior tolerância dos estudantes, há uma maior integração com as diferenças e uma maior aceitação. Há um conhecimento também maior que foi adquirido por essa inserção de camadas da população que não tinham condições de se inserir e que isso trouxe uma riqueza, sim, à visão da universidade, à forma. Claro que existe sempre, o país é um país ainda com preconceitos, né, raciais, velados, especialmente. Velados mais existem, então isso se reproduz dentro da universidade. Não temos um mar de rosas, não. É uma situação que muitas vezes traz dificuldades, sim,
mas é muito menos dificuldades do que se imaginava ter, que nós enfrentamos, e muito mais aceitação, muito mais acolhida. E hoje a UEL também conseguiu se aprimorar mais em programas de permanência dos estudantes, porque não basta você ter um programa de inserção, de ingresso mais democrático, possibilitando maiores oportunidades às pessoas que normalmente não tinham. Você também tem que dar oportunidades para que elas permaneçam. Muitas vezes permaneçam fora do seu ambiente, morando fora de casa, e então essa permanência não é uma situação fácil de ser mantida. Mas a UEL tem programas hoje que abrange também um maior número de pessoas. Temos bolsas de estudo para inclusão social, temos um programa de moradia estudantil, temos um restaurante universitário que, para nosso orgulho, agora em dezembro eu reinaugurei depois de um processo de ampliação e ele reforma. Já existia antes. Ele já existia mas foi antes, reformado, ele ampliado. foi praticamente duplicado. Foi reformado todo, conceitualmente ele foi remodelado e foi ampliado, passou de 1.900 metros que tinha para quase 4.000 metros quadrados de restaurante universitário. Então hoje ele foi reaberto e com também novas opções de alimentação. A alimentação é muito boa e está sendo muito elogiado. Ainda sobre o sistema de cotas para negros, então quer dizer que a aceitação aumentou ao longo do tempo? Eu acredito que aumentou porque já foi menos problemático. Agora, a observação levou a isso também, né? A observação, o estudo dos dados, mas foi menos... tivemos menos barreiras ao reavaliar o programa do que quando ele foi implantado pela primeira vez. Então, acredito que isso demonstra que os dados nos levam a acreditar que não foi uma medida errônea, muito pelo contrário, que foi uma medida assertiva. E como funciona o sistema de cotas? Qual a porcentagem reservada para negros? Então, nós temos, na verdade, o sistema de cotas da UEL é um sistema que inclui a escola pública e dentre os estudantes de escola pública negros. Então, nós temos 40% das vagas destinados a quem estudou na escola pública e, dentre estes, 20%, portanto, metade destes alunos negros, então, destinados a negros. Então, o negro não basta, ele deve ter sido proveniente de escola pública. Então, o que a realidade demonstra que realmente, normalmente é isso. Então, os 40% da escola pública, ele já foi uma medida bastante interessante, porque, primeiro, provocou até uma remodelação e uma revisão daquilo que era ofertado pela escola pública dentro do estado e até fora do estado. A escola pública começa a se repensar, né? Se ela tem a chance, ela tem que também oferecer mais oportunidades aos estudantes, que é o nosso grande ponto fraco dentro da educação. Não basta mexer no ensino superior, você tem que mexer no ensino fundamental e no ensino médio. Então, a UEL acho que está fazendo a sua parte, uma parte da sua responsabilidade, quando ela dá chance à escola pública de se rever, de se repensar, de se reformular para ofertar aos seus alunos uma qualidade de ensino que lhe possibilite prestar um vestibular também numa instituição pública. E isso foi, acredito que, um dos primeiros resultados bons. Vemos que houve sim reformulação, houve uma maior integração entre a escola pública e as universidades públicas que adotaram um sistema semelhante à UEL, que foi pioneira à época. Isso também
oferece, dentro dessa cota de 40%, a cota de 20% aos negros provenientes de escola pública, também possibilitaram que houvesse essa inserção social. Então, eu acredito que foi muito positivo tudo isso, mesmo porque quando não é preenchida essa cota, ela é preenchida pelos concorrentes universais. Se não atingir a nota mínima, aí passa para os demais candidatos. Exatamente. E a UEL, este ano, no vestibular para 2016, também inseriu uma modificação que era, antigamente, a UEL ofertava nas vagas remanescentes, ela buscava a nota do Enem, de estudantes que fossem absorvidos pelas melhores notas do Enem. Mas esse ano ela deixou o sistema de nota de Enem, simplesmente a nota do Enem, e se inseriu no sistema universal do SISU, que é também um sistema de seleção no Brasil todo. Portanto, nós teremos aí um percentual em cada curso, que foram 39 cursos que aderiram ao SISU este ano. Cada um deles discutiu muito demoradamente, muito pormenorizadamente qual era a sua característica e ofertou um certo número de vagas para estudantes do SISU. E esses estudantes, então, vão ter oportunidade, se não tiverem ingressado pelo vestibular normal da UEL e atingirem, eles têm que se equivaler aos estudantes da UEL, aos estudantes classificados pelo vestibular, mas eles ainda terão a chance de, ao terem se inscrito pelo SISU, ainda serem absorvidos nas vagas da UEL dentro dessa cota, não vou chamar de cota, mas há um percentual destinado ao SISU, que também entra, logicamente, por outros chamamentos e entra ao final. Depois que todos foram classificados, o SISU vai preencher até este limite de vagas que cada curso ofertou. E a UEL também tem sistema de cotas para índios. Também temos. Aí são vagas adicionais. Não entra dentro do número de cotas, de vagas que é ofertada pelo vestibular, nem aquele que é ofertado pelo SISU, mas são vagas adicionais e como todas as demais universidades públicas do Paraná, as vagas são destinadas só para índios, então, e há um vestibular específico. Então, se o curso tem 50 vagas, na verdade ele teria 51, 52? Isso, que são as ofertas para índios. Você citou aí a baixa qualidade do ensino fundamental, do ensino básico também. O Brasil vive um paradoxo. A gente tem faculdades ótimas, a UEL é um exemplo, porém o ensino fundamental, o ensino básico, na maioria dos casos é lastimável. E comparado então com o ensino particular, fica pior ainda. Ou seja, a gente tem uma situação que quem pode pagar o ensino particular para os filhos vai levá-los às melhores faculdades. Exatamente. E o aluno que não tem condições vai para a escola pública, ele é condenado a ir para escolas particulares depois, que podem até ser boas, mas são muito caras. E geralmente não são tão boas quanto as estaduais e as federais. Como você vê essa situação, esse paradoxo? Nós, enquanto não melhorarmos a qualidade do ensino fundamental e médio, nós teremos esse paradoxo imperando no país. Eu vejo que nós temos aí o país tem uma responsabilidade muito grande com a formação de docentes, com a formação e o reconhecimento de docentes, professores do ensino fundamental e médio, que houve um abandono muito grande por muitos anos. Não se valorizou o professor, não se remunerou o professor, não se capacitou o professor como ele deveria ter sido feito. O Brasil não deu o valor adequado à educação média e fundamental e média
por muito tempo. E eu acho que nós vivemos ainda estas consequências todas. Isso continua ainda até hoje? Eu acredito. Hoje nós já temos alguns programas de formação de professores que demonstra uma preocupação maior com essa valorização. Hoje nós temos um programa, a UEL se insere nessa formação, já formou mais de 5.000 profissionais que são atuantes no ensino fundamental e médio, professores que não têm o curso de licenciatura, não têm formação na área que dão, ou não têm, então nós formamos pela primeira vez um licenciado para aquela disciplina que ele ministra no ensino fundamental ou médio, principalmente ensino médio, ou às vezes ele não tem a segunda licenciatura. Ele tem, por exemplo, ele é formado em Química e dá aula de Física, ou ele é formado em Matemática e dá aula de Física, ou ele é formado em Biologia e dá aula realmente, ou de Química. Então, esta segunda licenciatura, ou a primeira licenciatura naquilo que ele já vem dando aula, ele está tendo oportunidade de fazer estando em serviço. Esse é um programa de formação de professores que foi colocado no Brasil. Muitas das instituições universitárias participam. A UEL já formou, no ano passado, 2.500 professores desta área. Anos anteriores, isso presencialmente. Também temos ensino à distância nessa área. E essa formação ela tem sido de fundamental importância. Isso é um incentivo ao professor, ele se vê valorizado e ele vê na sua carreira uma valorização depois, porque o que vinha acontecendo muito é que o professor do ensino médio, ele não tinha nenhum incentivo, porque ele não tinha liberação de carga horária de sala de aula, ele tinha que se desdobrar para fazer qualquer curso, não tinha depois qualquer espaço na carreira dele para poder ser valorizado no curso de capacitação que ele viesse a fazer, e isso então nunca ao longo dos anos incentivou o professor também a se dedicar, a continuar se dedicando à sua formação. E a valorização dele era zero. Agora eu acredito que nós já temos programas, não que isso esteja a contento, ainda acontecendo, ainda está muito aquém daquilo que o Brasil precisaria, mas já são programas que a gente vê resultado imediato, resultados muito bons. No Paraná, nós tínhamos um programa de formação, infelizmente, a partir deste atual governo não está se mantendo, mas até os anos recentes nós tínhamos esse programa, que é o chamado Programa de Desenvolvimento Educacional, PDE. Ele também é um programa de formação em serviço desses professores que passavam a ter um problema, uma realidade que ele convive dentro da sala de aula onde ele atua, com os estudantes com quem ele atua, os alunos com que ele tem em sala de aula, ele buscava a solução desse problema por meio da sua capacitação na universidade. Então, a universidade também oferecia uma capacitação, um programa de formação desses professores, e ele era muito valorizado em sala de aula. Era destinado para professores que não estavam prestes a se aposentar, então que ainda teriam pelo menos um tempo relativamente longo ainda de atuação em sala de aula. E formou muita gente, e este programa foi de grande incentivo dentro do Paraná. Os resultados também já foram medidos e já foram vistos como resultados bem significativos. Muitos dos professores que passaram pelo PDF dão depoimentos assim, até emocionantes sobre a sua formação, sobre a sua experiência pessoal, mesmo porque voltavam a ter um pé dentro da universidade, e isso já por si
é um incentivo. Uma porta aberta para a biblioteca, uma porta aberta para professores da universidade que trabalham no ensino médio. Hoje nós temos um programa que também era um canal bastante grande, um programa de formação de alunos da universidade que se capacitam lá no ensino médio, então eles têm um contato direto com professores e alunos, e o PDE era uma via de mão dupla, né, com esse programa, que é o PIBID, Programa de Iniciação à Docência, que os alunos fazem, principalmente os da licenciatura, e tudo isso faz com que melhore. Infelizmente, o PDE não tem o mesmo vigor que teve há poucos anos, mas existe esse programa nacional, que é o PAR-FOR, que ainda, eu acredito que nós vamos ver os resultados disso ainda por um bom tempo, uma melhoria que vai aparecendo ao longo do tempo. Porque tudo que você investe em educação não é um efeito imediato, né? Não é como a empresa, a indústria, que você aplica hoje e amanhã você tem o lucro direto ali. A educação é lento o resultado, tanto para construir quanto para destruir, né? A destruição é mais rápida, quando você acaba com o programa, o resultado negativo já vem em seguida. É quase que seguido, mas para construir você vai vendo ao longo do tempo. E eu acredito que nós vamos ter, sim, eu acredito no Brasil, acredito que nós vamos continuar tendo esses programas e que vamos ter melhorias, mas precisa ser valorizado, incentivado e cobrado pela própria população, porque só dessa forma nós vamos ter uma escola pública com resultados melhores. Mas apesar desses programas de formação que valorizam o professor, acredito eu que a remuneração, o salário ainda é um ponto fraco. Ah, sem dúvida. E por isso os programas de capacitação devem vir acompanhados de um programa de valorização por meio de remuneração desses professores que vão se capacitar. Eu acho que nós temos que conciliar as duas coisas. Pagar também sem cobrar um resultado é uma situação que a gente, se não tiver bons programas de incentivo e pagamento, né, com o pagamento, você também não melhora a qualidade deste ensino, porque tem que ser as duas coisas associadas. Não adianta apenas pagar mais, mas é preciso pagar mais e também formar bem. Formar bem. Um dos pontos, é o melhor salário também, a melhor formação. Claro. Porque aí a população passa também a obter um resultado dentro da expectativa que ela tem, e a valorizar também, né? A cobrar os próprios governantes, as próprias políticas públicas de formação desse corpo de professores, acompanhar mais de perto a população, a cobrar mais os filhos, né, dos casais que estão lá com seus filhos na escola pública, acompanharem melhor. Isso, se ele sabe que o professor está bem formado, ele vai também cobrar bom resultado, vai cobrar política pública que remunere bem esse professor e principalmente infraestrutura também das escolas, porque as escolas passaram a ser espaços muitas vezes abandonados por algumas escolas públicas do país, foram espaços pouco valorizados, né, pelas políticas públicas. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Isso é um patrimônio, né, da nossa população e nós temos que estar acompanhando que isso não aconteça, né? Vamos chamar o apoio cultural e voltamos em instantes.